Amém. Vamos estarmos juntos mais uma vez. Aleluia. O Espírito Santo vem, né? E torna tudo, coloca tudo no seu devido lugar, né? Faz tudo ter sentido. Esse momento de adoração é precioso demais. Amém. Precisamos, necessitamos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para te buscar, Senhor, e aprender de quem Tu és, da Sua verdade, da Sua palavra. Acreditamos, meu Pai, numa construção onde o Senhor é o fundamento e nós construímos sobre aquilo que já está estabelecido. E cada um veja, Paulo diz, como constrói. Nós queremos estabelecer, Senhor, a Tua vontade, o Teu coração. Nos livre, Senhor, de nós mesmos, nos livre, Senhor, de toda vaidade. Senhor, nós queremos simplesmente Te obedecer, Pai, Te ouvir e obedecer. Estar livres, Senhor, de tudo que nos prende, livres de tudo aquilo que nos embaraça, para correr para o objetivo, para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação. O Senhor nos chamou, Pai, e tem um propósito em nossas vidas. Nós queremos corresponder com isso da maneira correta. Então venha com a Tua unção, na simplicidade, Senhor, desse estudo. Coloque todas as coisas no seu devido lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nós vamos estar dando continuidade, né? Nós demos uma pequena introdução na semana passada, na quinta-feira, e falamos um pouco, né, da teologia da prosperidade, tudo aquilo que nós, de alguma maneira, temos percebido, né, que tem feito mal à igreja do Senhor. E, desde já, eu quero só dizer, né, que, por mais incrível que pareça, nós temos muito desse ensino ainda, né, dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nas nossas orações, nas nossas crenças. Existem muitas coisas ainda que, ao estudar, né, diligentemente sobre essa teoria, né, não chega nem a ser uma teologia, porque teologia é estudo de Deus, né? A palavra teologia, estudo sobre Deus, né? Mas é uma teoria, né, da prosperidade. Então, nós, como igreja, precisamos diligentemente vislumbrar aquilo que ainda carregamos, né, desse ensino, ainda que aquilo que nós aprendemos como de início, não tirando, né, uma experiência pessoal, não tirando aquilo que nós já vivenciamos, mas de alguma maneira corrigindo as arestas. Né, o pensamento positivo, palavras que às vezes nós usamos em orações, né, eu tomo posse, é meu, né, tudo isso está dentro desse contexto da teoria da prosperidade. E, como eu disse, eu vou falar mais na frente, né, desmistificando ainda mais, e assim a gente vai, tá bom? Hoje nós vamos estar falando aqui na página, eu rabisquei tanto que até um número eu rabisquei. Meu Deus do céu. Acho que é 3, né? Ricos e pobres no Antigo Testamento, é isso? Isso aí. Então a gente, de alguma maneira, né, passou aí como dever de casa o livro de Ruth, que é um livro histórico, né, contando aí a história de uma mulher que ela sai, né, de Belém, de Judá, e vai para Moabe, né? Seu marido, e junto com seus filhos. Chegando lá, Elimeleque morre, né? E acaba que Noemi fica sozinha com seus filhos. Depois os filhos dela se casam. E também futuramente, né, esses 2 filhos morrem e fica Orfa e Ruth, né, que eram esposas de agora que eu esqueci o nome dos caras. Oi?
Malon e Quilion, né? Nome bom, né? Bonito, né? Mas, então acaba que Noemi, né, depois dessa perda desses 2 filhos, ela percebe que em Belém a terra volta a produzir e ela decide retornar, né, para Belém e pede às suas noras para abandoná-la, né, porque já não tinha mais filho. Ela falou: como é que eu vou agora gerar de novo, ainda que eu gerasse e eles crescessem, como vocês iriam esperar? Né, porque tem todo o contexto ali na cultura onde narra esse texto, era ainda o tempo dos juízes, né, e havia ali uma cultura, né, de casamentos, e geralmente quando alguém morria, se tivesse um irmão, né, do falecido, a esposa ficava com o irmão do cara, né, era obrigado, né, dentro dessa cultura, ou então do parente mais próximo, né, e esse texto, né, narra muito a ideia do que Cristo fez por nós, né, quando Ruth encontra Boaz, né, que é o resgatador, é o próprio Cristo encontrando a sua igreja, né, tomando a sua igreja para si, né, mas dentro desse texto, né, nós aprendemos muitas lições. E eu quero falar um pouquinho, né, nessa noite a respeito disso um pouco. E eu quero começar lendo. O contraste entre ricos e pobres no Antigo Testamento é de fácil percepção. De um lado temos, por exemplo, um Boaz, homem de Deus, senhor de muitos bens, e por outro temos Ruth, a moabita, também mulher de Deus, que ia atrás de Boaz para apanhar as espigas para seu sustento. De acordo com a lei de Moisés, somente os pobres, muito pobres, era dado o direito de colher as espigas que iam caindo atrás dos segadores. Vamos abrir rapidamente Levíticos, né, 19. Levítico é o Antigo Testamento, né? Faz parte aí do Pentateuco, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos como Pentateucos, nessa divisão que eu falei. Levíticos 19, no versículo 9, Deus tinha estabelecido, né, algumas regras. 19, 9, né? Estou perdido aqui, mas vamos lá. Quando fizerdes a colheita do trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo, não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não haverá de passar 2 vezes pela vinha, nem recolhereis o fruto caído e sobre a terra do teu pomar. Tu deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então aqui claramente, né, porque o livro de Levítico ele é muito detalhista, né, Deus estava estabelecendo um parâmetro. Lembre-se que não havia todo esse ensino que nós temos hoje, né, todo o aparato, toda a educação que nós temos hoje, né, eles estavam construindo uma história, né, um tempo de muito desbravamentos, né, tanto na área da saúde, né, não tinha essa questão de médico como nós temos hoje, né, o médico era muito superficial a sua profissão ainda. Então, como eu falei, né, em Levítico tem instrução até para o cara dar uma barrigada e tapar no meio da terra, né, cavar um buraco, tapar as fezes. Por quê? Por causa do saneamento básico que não tinha. Então Deus ele cuida do seu povo em todos os detalhes. Então você percebe que dentro da cultura do Antigo Testamento, Deus já estava preocupado com as pessoas menos favorecidas, com os pobres. E qual a intenção do autor narrar isso, né, e tirar esse capítulo só para falar dessa questão?
porque dentro da teologia, da teoria, né, da prosperidade, eles aplicam o Antigo Testamento como se não houvesse pobreza naquela época. Né? Pega passagens de Abraão, passagens de Jacó, que Jacó tinha muito camelo, que Abraão tinha fortuna, né? E vai aplicar isso para os dias de hoje, que a gente tem que ser próspero, não pode passar por necessidade nenhuma. E não é assim que a Bíblia relata. A Bíblia fala que desde o princípio havia pessoas pobres, porque isso é uma das consequências do pecado. E isso está dentro da soberania de Deus. Né? A Bíblia fala que Deus faz até os maus para os dias maus. Então, ninguém está livre, né, de pobreza. Mas a gente vai olhar dentro do contexto que Deus fala. Que aqui, quando eles fossem colher, para não colher tudo, para deixar um pouquinho para quem? Para os pobres que fossem atrás, né, e pegar, e apanhar. Para quê? Para que não tenha fome, para que não tenha piores necessidades ainda. E aqui também, no mesmo contexto, vai falar no capítulo 23 e também no verso 22. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 24, 19, se eu não me engano, vai estar falando da mesma instrução, porque Deuteronômio é praticamente a transcrição de Levítico e Êxodo para a nova geração, né, que nasceu no deserto e tal. 24, versículo 19. Isso mesmo. Quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não retornes para pegá-lo. Permite que ele seja encontrado pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva, a fim de que, dessa maneira, o Senhor teu Deus os abençoe, bem como a ti em todo o trabalho das tuas mãos. Amém? Então você vê o cuidado de Deus nessa época. Não sei porque eu anotei Romanos 13, versículo 10. Olha só o Novo Testamento. Vou ler rapidinho. Romanos 13, versículo 10, se quiser anotar também. O amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal ao próximo, mas o amor é o cumprimento da lei. Então, Deus estabelece sua lei, estabelece sua vontade. E no Novo Testamento, o amor é o cumprimento de todas essas exigências. Porque quem ama de fato, né, quando fala o amor, porque o amor está acima, né, de todas as coisas e é o cumprimento da lei. Porque quem ama não vai ver o próximo passar por necessidade e vai encolher as mãos. Né, quem ama não vai querer o mal do outro, quem ama não vai querer só para si. Né, ele vai querer para o outro aquilo que também está recebendo, ou então muito mais, né? Porque inveja não é você, às vezes, querer o que o outro tem. Inveja é você querer que o outro não tenha o que você não consegue ter. Né? Que é um nível pior ainda, né? Então, o amor, ele é o cumprimento da lei. Então, Ruth, ela era uma moabita, né? Ela vem pobre, né? Noemi quebra. A família de Noemi quebra em Belém, em Moabe. Né? E quando se fala Belém, a tradução de Belém é a casa do pão. Então, você vê que uma decisão errada de sair do lugar que, ainda que tenha passado por necessidade, né? Belém estava vivendo um momento difícil. Então, até as escolhas que nós fazemos, né, influencia muito no resultado daquilo que nós vamos vivenciar. E você vê que Elimeleque escolhe errado, e a casa dele toda padece. Né? Só que aí, quando eles voltam com humildade. Né? Todo mundo olha para Noemi e ela vai falar: olha, meu nome agora não é Noemi mais, meu nome agora é Mara. Mara significa amargura, amarga. Porque o Senhor Deus meteu a mão em mim, me deu um tapa na orelha. E você vê que Boaz, ele é parente, né, do marido que já havia falecido, o Elimeleque. Ele está dentro da parentela, né, ele faz parte da clã. A Bíblia fala sobre isso. Em algum momento fala até que é irmão, né? No capítulo 4, se não me engano. E
por ele ser o parente mais próximo de Noemi, ele tinha um dever de resgatar, né? Ele era o Goel, que se chama resgatador. E ele tinha que o quê? Favorecer a família que estava desprovida de capacidade básicas, né? de todo esse aparato fisiológico. E esse resgatador, ele tinha que cumprir essa missão. Então, segundo o costume da época, se o homem morresse sem deixar filho, seu parente mais próximo deveria casar com sua esposa para lhe dar filhos e continuar o nome do falecido. Como Boaz era parente de Elimeleque e seus filhos, ele poderia assumir a responsabilidade de casar com Rute e cuidar da sua família. Boaz, ainda mais impressionado com Rute, porque ele escolheu continuar o nome da família de Noemi. Em vez de procurar um marido mais jovem, ela corre para os pés de Boaz. Boaz provavelmente já não era novo, nem tão atraente, mas Rute valorizou a sua bondade. Vendo a boa natureza de Rute, Boaz resolveu garantir a sua segurança. Então pensa comigo, né? Toda essa história que poderia ser uma história trágica, Deus ainda cumpre o seu propósito. Por quê? Pergunta, por quê, Luciano? Porque Boaz, que foi o resgatador de Rute, né? Rute era a nora de Noemi, tá bom? Aquela que falou, olha, não vou te abandonar, para onde você for também eu vou. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Porque Moabe não servia a Deus, Moabe servia a outros deuses. Por isso que quando Noemi fala, volta para os seus deuses, volta para a sua cultura. Ela, não, a partir de agora, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Fascinante, né? Essa afirmação, lindo demais, essa passagem. Então, esse Boaz que resgata Rute, ele se torna o bisavô do rei Davi. Ele gera Jessé, Obed, né? Gera Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. E da onde Cristo vem? Da descendência de Davi. Então cumpre nessa história, né? Que parecia uma história lamentável, o propósito de Deus. E você vai ver a soberania de Deus até na pobreza deles. Porque talvez se eles prosperassem, né? O descendente não saía da raiz de Davi. Mas para cumprir a profecia, Deus talvez permite toda essa tragédia. Porque se você também olhar para o contexto da história de Jó, você vai ver um relato fascinante no começo do livro de Jó. Você vai ver, Jó era um homem temente a Deus, um homem reto, um homem íntegro, um homem que buscava a Deus, que sacrificava antes dos seus filhos pecarem. Você vai ver, uau, esse cara aí é só vitória na vida dele, porque é tanto temor, e você vê Deus permitindo que ele passasse por toda a provação. Então você vai ter a soberania de Deus acima de tudo aquilo que está sendo estabelecido nos dias de hoje. Porque o padrão hoje de ser abençoado é você ter posses. Mas para Deus não. Para Deus o padrão é você ser e não ter. Né? Ser vai falar de quem você é diante de Deus, de quem você de fato é, da sua essência, do seu caráter, do seu temor diante de Deus. E a respeito disso eu tenho falado muito. Olha, nós precisamos resgatar o temor diante de Deus. Nós precisamos resgatar valores na presença do Senhor, porque antigamente você falava de Deus, as pessoas tinham temor de Deus, ainda que num contexto muito religioso, né? Não sei se você já viu alguém indo almoçar e tirando o chapéu, né? Não, porque almoçar é um momento sagrado. Né, alguém chegando na igreja e ajoelhando para orar antes de começar o culto. São coisas simples, aparentemente de forma religiosa, mas se você olhar, fazia bem. Né, os filhos pedindo a bênção do pai, o pai abençoando, Deus te abençoe. Né, e isso vai se perdendo nos nossos dias. E nós vamos, às vezes, pela emoção, né, deixando a palavra de Deus de lado. Se você ler Lucas 17, você vai ver que Deus fala, Jesus falando, ele fala, olha, é melhor você amarrar
uma corda, um moinho no seu pescoço e atirar-se ao mar, do que você atrapalhar um desses pequeninos de conhecer o caminho. Ele falou, é claro que vão vir uns escândalos, mas ai daquele por quem vem um escândalo. Você vê todo esse aparato, né, de escândalos em televisão, de noticiários, e a gente tem que lutar com o maior zelo possível para não propagar essa realidade, para não divulgar ainda mais aquilo que já está sendo divulgado, aquilo que já está sendo taxado. Aí vai o crente no Facebook, já generaliza, a igreja hoje está desviada, a igreja hoje está assim. Identificar o problema é mole, irmão. Mas você ser a cura, né? Assim como o Luiz Hermínio fala que quando ele foi tomar a injeção, que estava com um problema, não sei se era de coluna, aí o médico vai dar a injeção, acho que era no braço que ele estava com problema. Na hora que ele vai dar a injeção, ele fala, é aqui, né? Ele falou, não, é aqui embaixo. É nas nádegas. Ele falou, mas a dor está aqui, como é que eu vou tomar a injeção ali? Aí ele já teve uma revelação, né, como sempre, e ele fala que Deus está levantando uma parte do corpo que vai tomar a vacina, vai tomar a injeção pela parte que não está saudável. Ou seja, Deus está levantando membros no meio do corpo de Cristo da igreja, que vai chorar pela parte ruim, que vai suportar pela parte ruim, que vai clamar pela parte ruim, e não amputar, né? Porque é fácil você amputar, não faz parte da igreja, Frodelis não é da igreja coisa nenhuma. Agora não é, né? Antigamente comprava o CD, né? Adorava, questiona ou adora, questiona ou adora. Não, mas agora não, essa mulher nunca foi de Deus, não, talvez tenha sido, né? Talvez tenha sido esse perdido no caminho, mas nós vamos segurar o cajado por causa deles, vamos orar, vamos clamar, porque Deus está curando a igreja. Amém? Da mesma maneira, essa questão da teoria da prosperidade, nós vamos clamar a Deus para construir algo reto, algo sincero, algo íntegro diante de Deus. Lá embaixo agora, essa observação sobre a vida de Ruth, a moabita, é emblemática, primeiramente, porque nos revela que no mundo antigo, ao contrário dos ensinos dos mestres da fé, que nos passam a ideia que no Antigo Testamento o povo estava pisando em ouro, já havia um contraste enorme entre pobreza e riqueza. Em segundo lugar, ela nos ajuda a construir uma compreensão correta daquilo que o Antigo Testamento considera como vida próspera. Dessa forma, corrigir ideias equivocadas que os pregadores da prosperidade conseguiram inserir na cultura evangélica contemporânea. Jesus do céu. Então, essa é a grande realidade. Outros fatos narrados nas escrituras veterotestamentárias permitem-nos construir um conceito correto sobre o significado do que seja prosperidade material. Em outras palavras, eles nos ajudam a formar um correto juízo de valores sobre os conceitos de riqueza e pobreza, e dessa forma corrigir ideias mais comuns, porém equivocadas, sobre a natureza de ambas. O equívoco é, primeiro, a primeira dessas ideias associava a riqueza como uma dádiva de Deus e alguém merecedor, a dádiva de Deus a alguém merecedor, e a pobreza como uma marca do julgamento divino. Então, dos equívocos, né, dentro dessa realidade é você pensar que riqueza é sinônimo, né, de bênção de Deus, é sinônimo de Deus está confirmando, e que pobreza é um sinal de julgamento divino. Isso aí é um misticismo religioso, isso não é verdade. E aí a gente peca nisso, né? Porque a gente sempre fala assim, parece até que eu estou pagando meus pecados, quando a gente está numa comunidade equilibrada, né?
Justamente. Ah, o irmão comprou um carro, olha, Deus está te abençoando mesmo, né? Ó, Deus chama tanto, olha o tamanho da carteira dele. Não, irmãos, né? Eu não estou pregando aqui miséria, não me entendam mal. Está desconstruindo primeiro para depois começar a colocar o tijolo da edificação, né? E também passar por adversidades não significa que você está sob maldição, sob desobediência, mas Deus, em determinado momento, nos prova nos mínimos detalhes. Eu costumo dizer que quanto mais Deus quer te usar, mais Ele vai provar a sua fé, né? E uma das coisas que mais dói é na questão financeira. Você se sente impotente às vezes, né? Vendo a realidade e não ter como, né? Você tirar da onde? Tirar da onde? Não tem, né? E você depender exclusivamente de Deus. E também, como a gente vai ver aqui na frente, do seu trabalho, né? Não é só depender de Deus, tem que trabalhar, meter a mão na massa também. Amém? A gente pensa que Deus vai fazer tudo sozinho, né? Senhor, envia aí o anjo da maleta dourada, que eu vou ficar aqui na rede bebendo água de coco, esperando minha vitória chegar. E quem sabe eu faço até uma fezinha na loteria, né? Vai que Deus me dá os números. Vai que Deus me revela em sonho o número da lotomania. Misericórdia. Se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a igreja. Ah, meu Deus do céu. Ganha, o olho cresce. Sinceramente, irmão, com milhões de reais na conta, você vai morar em Madalena? Você vai congregar aqui? Né? Talvez nem congregue, né? Você vai entrar no avião, vai comprar logo um helicóptero, botar no jardim, né? Aleluia, só de helicóptero, para que pegar trânsito? Fazer uma torre, deixar 3 seguranças, né? 10 seguranças lá te guardando só na piscina. Bobagem. Então, quanto mais riqueza, vou repetir, né? Quanto mais riqueza, mais difícil é de se entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O fundo de agulha era a porta, né? Toda a cidade era fortificada. E dentro dessa fortificação tinha os portões. Os portões eram enormes, né? E difícil de entrar por eles, porque eram pesados, né? Tinha todo aparato, estrutura para estar fechado e fechado de verdade, né? Então, para não precisar ficar abrindo o portão direto, tinha dentro desse portão enorme um portãozinho pequeno, né? Que o camelo, que era gigante, para passar ele tinha que abaixar, né? Todo o projeto ali passar por baixo. Então é difícil mesmo, né? Alguns falam que esse texto é de fato literal, mas eu creio nessa verdade por causa do contexto da época, né? Então, meus amados, se a gente for analisar, outro equívoco também aqui vai relatar. Um segundo, associava a riqueza à maldade e a pobreza com a piedade, né? Que é outro extremo. Não, quem está sendo rico está fazendo alguma coisa errada. Só pode ser o Satanás que deu dinheiro para ele, fez pacto, a Xuxa, né, matou, a Xuxa ofereceu sacrifício para Satanás, por isso está prosperando aí. É só rodar o disco dela de trás para frente, você vai ver. Mas não significa isso, né? Existem muitos ricos que, infelizmente, serão ricos aqui na terra e pobres na eternidade, porque não vão herdar o reino de Deus, né? E Jesus falou, digo rico desse mundo, que sejam ricos de boas obras, né? Paulo fala, louco, né? Nessa noite, se pedirem a tua alma, o que você tem guardado, para quem será? Né? Ele fala a parábola do homem que, depois de ter juntado e não ter mais onde guardar, ele fala, derrubarei esse celeiro, vou fazer um celeiro maior, vou juntar tudo aqui, vou falar para a minha alma, come, bebe, fica relaxado, relax, tranquilo e favorável, né? Aí Jesus fala, louco, nessa noite, se pedir a sua alma, o que você tem reservado, para quem será? Você está juntando para Deus ou para você mesmo? Isso é você, aí vai falar, isso é ser rico para
Você precisa ser rico para com Deus, alguma coisa assim. Acho que é Lucas 10, se não me engano. Não, Lucas 10 não é não. Ou é? Não sei. Mas está na Bíblia, né? Precisamos ser ricos para com Deus. Aleluia. Amém. E ser pobre não significa ser piedoso, né? Porque você pode empobrecer fazendo coisa errada, né? Fazendo escolhas erradas, não conseguindo administrar, né, aquilo que Deus tem te dado. A gente vai chegar um momento que a gente vai estudar a parábola dos talentos, que a gente pensa que talento na Bíblia é talento. Não, tem um talento aqui de fazer bolo, que é uma maravilha. Não, tem um talento aqui de limpar, de varrer, que não só Deus que me deu. Não, talento na Bíblia é correção monetária, é um tipo de moeda, com seu devido valor. E você vai ver na parábola Jesus falando que, né, o Senhor saiu e deixou na mão de cada servo uma quantia. No mínimo, ele deixou um, né? Então ninguém tem tão pobre que não tenha um talento, né? Que não tenha condição, né, de nada, mas depende do nosso trabalho, né? Do nosso esforço. Amém? Eu vou pular aqui. Então existe aqui, né, ele vai falar sobre algumas questões que ajudavam, né, o empobrecimento que acontecia na cultura da época. O autor aqui, historiador, chamado William L. Coleman. Gente, o inglês é forte, né? E ele vai falar aqui sobre os principais fatores que contribuíam para a existência de um grande número de pobres em Israel. Oh, Jesus do céu. Segura o leão aí. E uma das primeiras questões que ele fala aqui eram os impostos da época. Não está muito diferente de hoje em dia, né? Com toda essa crise aí, meu irmão, sair de casa tem que fechar a casa, vai que rouba seu arroz, né? Já era. Misericórdia, Jesus. Aí vai falar que o sistema de impostos constituía um grande peso para muitas famílias, para os pequenos agricultores e negociantes. Durante toda a história da nação, os governos impuseram pesadas taxas ao povo em geral, com o objetivo de realizar seus projetos de construção ou cobrir os custos de suas operações militares. E foi justamente o excesso de impostos baixados pelo rei Salomão que ocasionou a divisão do reino. Aqui em Salomão ele tem um exemplo fortíssimo disso, né? Salomão falou: vamos ganhar dinheiro, vamos construir o templo, precisamos de dinheiro, e vai tomar conselho com os jovens. Eles falaram: então você tem que aumentar um imposto, e vai lá e pau. Quanto mais imposto tem, mais pobreza gera, né? E hoje em dia está assim também. Então essa é uma das questões que, por ter um número enorme de pobres em Israel, impostos, desemprego, nas áreas rurais a presença de escravos não afetava muito a economia, mas nas cidades sim, pois gerava forte desequilíbrio no mercado de empregos. Como o preço dos escravos era muito baixo, os ricos chegavam a ter um servo simplesmente para conduzir o seu cavalo. Por isso, o homem livre tinha que aprender o ofício se quisesse conseguir um bom salário. Se conseguir, que está junto, tá? Como eu falei algumas vezes, aí a gente vai ter que corrigir aí. Mas esse conseguir não tem esse hífen aí não, tá bom? Então você vê que na cultura da época, o escravo era barato, né? Você comprar o escravo para trabalhar para você. Então, para você conseguir um emprego no meio da multidão de escravos, você tinha que ter um ofício, você tinha que se dedicar, você tinha que ter habilidades, né, exclusivas da maioria. Por isso que, né, a pobreza era enorme, né? Quem vai ter todo esse aparato?
Igual hoje em dia, né? Ah, eu não vou fazer uma faculdade. Beleza, quem tem papai e mamãe para bancar, né? Quem tem condição, na época, eu não fiz faculdade porque eu não tinha condição. Ah, porque você não tem curso superior. Né? Quem sabe a gente faz agora, né? Está vindo o polo da Estácio, para Madalena, né? Bênção. Né? Quem sabe? Mas isso tem muito a ver com a condição da família, com o contexto da família. Né? Claro que hoje em dia, né? O emprego está melhor, está mais fácil, e quem quer, de fato, seguir um rumo, né, de cursar uma faculdade, trabalha, faz faculdade, estuda, cabeceia, faz gol, com muito suor, com muita luta. Né? Mas isso também não garante que você terminou a faculdade e vai estar empregado. Né? Quantas pessoas fazem faculdade e estão desempregadas? Né? Mas eu acho que sim, a gente tem que olhar todo o contexto. Né? Eu quero ficar onde? Quero ficar em Madalena. Então você tem que fazer algo que Madalena sirva. Ou então até um curso, né, que seja profissionalizante, que você identifique uma necessidade no mercado. Né? Hoje, quem quer ser padeiro hoje em dia? Né? Ah, não, padeiro, mexer com pão, mas ganha bem, né, apesar de todo o trabalho. É uma profissão que tem falta. Né? Engorda, se não souber. Então, todo esse contexto envolvia a época, né? Vou trabalhar de quê? Então, pedreiro, né? Pedreiro é uma profissão muito. Todo pedreiro é um artista para mim, cara. Né? De fazer o que eles fazem é uma arte. Né? E outra, morte do chefe da família, perda do chefe da casa, que podia ser causada por enfermidade, acidente ou guerra. Quase sempre deixava a família na pobreza, principalmente se os filhos fossem pequenos. Então, toda a estrutura familiar, ela tinha o quê? Que gerar herdeiros. Por isso, quando Deus fala, enchei a terra, multiplicar, não era simplesmente para você fazer filho por fazer. Mas os pais, na época, davam destino para os seus filhos. Né, já colocava os filhos na lavoura. Se tivesse que enfrentar uma outra tribo, um exército inimigo, eram mais soldados na linha de frente da batalha. Se tivesse que defender o seu ganha-pão, né, aquilo que eles viviam, eram mais pessoas para resistir a isso. Por isso que as famílias eram enormes, né? Só Jacó, se não me engano, são 12, né? E tinha isso ainda, né? De pensar por esse lado de quando ficava viúva, né? Que você falou. Isso, geralmente o filho, O irmão, né? Se tivesse o primogênito, ele assumia, né? E como eu falei, na cultura judaica, o primogênito com 11 para 12 anos já assumia a chefia da casa, né? Já tinha ali a questão toda do comprometimento. Seca e fome, né? Às vezes a própria natureza destruía rapidamente toda a colheita de uma temporada. A seca, o excesso de pragas ou a chuva em demasia, fora da época, bem como outras calamidades naturais, acabavam com todo o sustento de uma família de uma hora para outra. Por isso que quando Deus estabelece a obediência, se você olhar Deuteronômio 28, vai falar, poxa, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, lembrando de todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje eu te ordeno, todas essas bênçãos vos sobrevirão. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será os animais, bendito será a sua plantação. E vai falando de todas as bem-aventuranças. Mas também no capítulo 29 vai falar de todas as maldições, caso eles descumpram, desobedeçam os mandamentos do Senhor. E as maldições eram maiores do que as bênçãos. Então, tinha muito a ver com isso no Antigo Testamento, com obediência, né, a Deus, obediência aos princípios. Obediência fazia prosperar. Desobediência, às vezes, acarretava mal. Lembrando que Deus, ele julga o indivíduo e também julgava nações, povo. Né, nações, que o que eu falo, né, são povos específicos. Por exemplo, Madalena é uma nação, né? Então, de acordo com o pecado do povo, Deus também trazia juízo. Quando o povo se voltava a adorar Baal, se voltava para adorar Astarote, que a Bíblia relata várias vezes o povo se desviando para esses deuses, vinha juízo.
Deus cerrava os céus. Elias mesmo, né, foi um profeta que orou a Deus e Deus cerrou os céus durante 3 anos e meio. Não choveu. Né, por quê? Porque Baal estava reinando, a adoração a Baal estava muito alta. Estavam esquecendo do propósito de Deus. E Baal, se você for olhar o contexto, ele era considerado o Deus do tempo, né, o Deus que fazia chover, o Deus que fazia sol. Então, para humilhar, para dissipar uma potestade, Deus fala que quem manda sou eu, não vai chover coisa nenhuma. Imagina 3 anos e meio sem chover, meu irmão. A seca que foi, quantas mortes aconteceu, Deus julgando a nação. De repente Elias recebe outra direção, não, agora vai chover. Levanta, come e bebe. Aí vai até no monte, né? E manda o seu moço, olha lá, vê se tem nuvem. Aí Elias vai e ora. Não tem nada, o céu está azulzinho. Aí Elias vai, curva a cabeça de novo e ora. Daqui a pouco não vejo uma nuvem, né? Como a mão de um homem, pequenininha. Aí ele vai falar, não, então vamos embora que já vai chover. Lembro até da história da irmã, né, que vai para o monte, vai orar, e um lugar muito seco, né, o Nordeste. E o propósito era o quê? Orar a Deus para que chovesse. Né? E a irmã vai subir e leva o guarda-chuva. Os irmãos, irmã, para que esse guarda-chuva? Ué, a gente não vai orar, vai subir aqui para orar para chover? Eu vou dar mole de sem guarda-chuva? Ou seja, né, às vezes a gente pede coisa que nem a gente está acreditando. Nem a gente está acreditando, mas eu vou pedir, né? Vai. Então eles dependiam de Deus para tudo, né? Até para plantar, para a chuva vir e regar e fazer nascer a terra boa, como eu falei, a terra que Deus abençoava, era abençoada. E outra coisa era a agiotagem, né? Pela lei era proibido cobrar juros de empréstimos feitos a pobre. Então, os irmãos aí, né? Não cobra juros não, se não emprestar dinheiro. Mas apesar dessa recomendação divina, muitos credores tinham atitudes impiedosas, cobrando juros exorbitantes, empregando métodos cruéis para receber o pagamento da dívida. Isso sempre foi um problema grave para os israelitas durante toda a história, e vários escritores bíblicos denunciam esses excessos. Então fica bastante evidente o quê? Que a pobreza não era um sinal de maldição ou pecado pessoal, assim como a riqueza não era sinal de bênção. No Antigo Testamento ninguém era amaldiçoado por ser pobre ou estar em pecado, nem tampouco abençoado somente por ser rico. O que fica claro nas Escrituras da Antiga Aliança é que tanto o pobre como o rico dependem do favor de quem? Do Senhor. Na verdade, a Escritura afirma que o Senhor tanto enriquece como faz empobrecer. 1 Samuel 2,7 fala sobre isso. A Escritura diz, para que entre ti não haja pobre, Deuteronômio 15, é a mesma que afirma, pois nunca cessará o pobre do vosso meio, no meio da vossa terra. Jesus mesmo falou, né? Quando, acho que foi numa dessas passagens que a mulher quebra o vaso, né? Que vai ungir ele. Aí Judas fala, que bobeira é essa, né? Você poderia pegar todo esse dinheiro e dar para os pobres. Aí Jesus fala, o que essa mulher está fazendo hoje, nenhum de vocês fizeram. Mas os pobres sempre estarão convosco. Aí você lembra que os apóstolos, em um desses concílios que definiram, né, alguns parâmetros sobre o ensino, uma das ordenanças era o seguinte, que os apóstolos, a igreja de Jesus não poderia esquecer dos pobres. Então continua hoje em dia a prioridade, né, no meio da igreja, de olhar para os menos favorecidos, de olhar para aqueles que estão em vulnerabilidade com um olhar especial. Nós não podemos, né, numa igreja, não é a nossa realidade, né, mas a gente vê que entra recursos mensalmente de 20, 30 mil, dentro da própria igreja, pessoas passando necessidade. Ao redor da igreja não tem um assistencialismo.
Então isso é muito triste, né? Denuncia a nossa miséria, denuncia a nossa pobreza de espírito. Agora, se a gente for olhar, aqui vai falar algo muito importante. A prosperidade é legitimada através da solidariedade. Aqui vai falar que os psicólogos dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. O desejo de ganhar e o medo de perder. Existem pobres com bolso cheio, né, morando em mansões. Pessoas que, infelizmente, né, vão ter durante a sua vida e vão, de alguma maneira, se envaidecer tanto com o que tem, que vão se tornar pobres. Olha para o outro como... Infelizmente, isso está na nossa cultura, irmão. A gente olha para quem tem dinheiro com um olhar diferente. Vai dizer que não é verdade. Quando chega alguém com um carrão, alguém engravatado, a gente olha com respeito a mais, a gente olha com temor a mais, e isso não deveria ser assim. Um advogado, um juiz, a gente falou. Claro que tem que ter a questão da honra às autoridades, né? Como nós estudamos aqui. Mas quando nós olhamos para quem tem com olhar exclusivo e para quem não tem com olhar desprezível, de desprezo, nós que somos pobres, nós que somos miseráveis. Você olhar para uma pessoa diminuindo ela por causa da condição social dela, isso é uma pobreza imensa de um servo do Senhor. Nós precisamos olhar para as pessoas de igual modo, independentemente de condição, independentemente de cor, de deficiência ou não. Nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar igual. Né? Vamos respeitar cada posição, sim. Né? Porque é fácil o pastor abraçar o advogado que vai dizimar, né, 5 mil por mês. Né? Quando dizima, né? É fácil para o pastor abraçar, né, o prefeito que vai congregar na igreja dele. Olha, o prefeito está aqui, irmãos. Glória a Deus, o prefeito. O prefeito vai dar uma palavrinha aqui nessa campanha esse ano. Fala aí, prefeito. Não, irmãos, vamos continuar o nosso projeto. Vote em mim. Vote em mim que eu vou dar o teto da igreja, vou dar o gesso, vou dar o som todo. Aí o nome do Senhor vai sendo, né? Então, o dono da obra é o prefeito, né? E infelizmente isso acontece. A igreja que era para reunir, para pagar a despesa, ela fica chorando miséria na porta de prefeitura para fazer o evento gospel. Não traz o evento, não reúne a igreja e faz, irmão. Quer fazer algo para abalar a Madalena? Junta todas as igrejas, começa a orar, olhar só para Jesus Cristo. Vamos orar, vamos olhar só para Jesus, vamos impactar aqui. Vai trazer cantor de fora, banda de fora, isso aí é show gospel, irmão. Teve cantores em Madalena que desdenharam da nossa terra, tiveram aí, não cantei para poucas pessoas. Estou acostumado a cantar para milhões, não volto aqui nunca mais. Cantores que depois do showzinho da exposição, nem para tirar foto, tchau, tchau, fui. Então, você vê o nível, né? A gente tem que olhar para o reino espiritual. Então a gente vai pagar a despesa disso. A gente vai comprar com o nosso dinheiro. A gente vai manifestar o reino de Deus, fazendo ação social. Vamos pagar. Não, vou fazer um evento na cidade alta. Vamos pedir para o vereador uns cachorro-quente, né? Vamos pedir para o prefeito, vice-prefeito, o pula-pula, para a gente fazer o evento da igreja. Não, irmão, é o evento da igreja, a igreja que banca. Se não tem dinheiro, fala, não, então não faz nada. Para ficar mendigando, não, precisamos viajar para a conferência, vamos pedir um ônibus. Eu acho que assim, é diferente quando a pessoa se oferece, né? E assim, E você já deixa claro, você tem que deixar claro, ó, você... a prefeitura dá
você não tem lei para nada, né? Existe. Existe uma cota, né? Que havia, né? Uma cota para viagens municipais, né? Mas ninguém era obrigado a fazer nada. Geralmente era mais para a escola, essas coisas, né? Mas enfim, se todo mundo chegar junto, dá para ir, meu irmão. Dá para ir até para Itajaí, né? Se programar direitinho. Meu celular vai desligar daqui a pouco. Provérbios 11, 24. Vamos lá. Ih, gente, já deu 8 horas? Meu Deus do céu, me perdi. Vamos encerrar então. Provérbios 11, 24 fala: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gosto muito dessa passagem de Provérbios. Muito legal mesmo. Tá aí, ó, a página 6. Então, a generosidade é a marca de quem se encontrou com Deus. Se você pudesse ter uma varinha de condão que garantisse suas necessidades materiais para toda a vida e uma prosperidade cada vez maior, quanto ela valeria? Salomão coloca essa varinha nas suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é se tornar uma pessoa generosa. O que Salomão quer dizer quando fala de generosidade? Ele diz que generoso é aquele que dá uma parte do que tem para suprir as necessidades do próximo, o que faz sem esperar receber nada em troca. Embora ele fale do aspecto financeiro e material, a generosidade não se limita a isso. Ser generoso significa estar voltado para necessidades dos outros, seja elas quais forem. Então, a gente pensa que necessidade é só da cesta básica, né, da comida. Está precisando de quê? Come. O Alan Basílio que fala sobre isso, né? Quando ele começou o retiro de pessoas em situações de rua, né? Que a gente chama de morador de rua, mas não é. Pessoas estão em situação de rua. Ele fala que estava acostumado, né, a fazer isso, né, levar comida. Toda noite levava cesta básica, não, quentinha. E chegou um morador e falou com ele: poxa, você pensa que a gente só tem fome? Que a gente não tem necessidade de mais nada, não? Aí falou, ficou pensando. Falou, não, cara, a gente tem necessidade de conversar, necessidade de jogar uma bola, necessidade de se divertir, né, de ter um final de semana bacana. Aí que veio a ideia, né, dele fazer o primeiro retiro de pessoas em situações de rua, que agora existem vários lugares no Brasil que faz. Alan Basílio é da igreja Betânia em Macaé. Então, é verdade, irmão. E teve até um evento que eles. Um evento não, né? Uma situação que eles fizeram com as crianças, né? Levaram as crianças no shopping pela primeira vez. Levar as crianças no shopping, no cinema. Pagaram um lanche no McDonald's para as crianças. As crianças ficaram tão felizes, porque eu nunca tinha visto isso, né? Mas, Luciano, isso é só uma gotinha, né? Madre Teresa fala sobre isso. Não é muito minha praia, mas ela fala o seguinte, né? Minhas obras vai ser nada, né? Porque são tão pequenininhas. Ela fala, uma gota no oceano pode ser só uma gota, mas faz parte do oceano. Alguma coisa assim que ela fala. Então, por mais que a gente vai, né, querer assistir só financeiramente, as pessoas precisam de conversar, precisam de carinho, precisam de preocupação, e para a gente tem que ser crente, né? Porque a gente acha que a pessoa está se fazendo de vítima, né, que não precisa coisa nenhuma, que não tem necessidade, né? Mas não, irmãos, todos nós temos necessidade, ainda mais quem está distante de Deus, vivendo em miséria. Esses dias um pastor postou uma casa lá no Rio, precária, o fogão chega a estar aquela crosta, aí alguém foi embaixo e falou,
Me desculpe, mas isso para mim não é pobreza, isso é relaxamento. Porque ser pobre não significa ser sujo. Aí o pastor foi com toda a paciência, entrou e falou: irmão, essa família não sofre apenas de miséria material. Eles têm problemas com depressão, problemas psicossomáticas, né? Psicológicas. E falou, tem um termo lá que se enquadrava no caso deles. Então a gente às vezes julga muito, né? Não, fulano está com a casa toda suja, é vagabundo, né? Podia trabalhar, mas e o contexto que a pessoa está vivendo? Sem família, sem carinho, sem afeto, só paulada na cabeça, né? Só pancada, só pancada. A vida é só pancada. E a gente quer que eles vivam o que a gente não vive em 10 anos na igreja. A gente não vive há 20 anos dentro da igreja. Então, se a gente for fazer alguma coisa por alguém, a gente tem que ter um coração generoso, estar entendendo, né, que em todos os aspectos as pessoas vão precisar da gente, de um abraço. Por isso que nós precisamos investir mais nesse ministério de integração, porque qual a ideia? A gente abordar de uma maneira inicial, tentando, né, abranger a necessidade específica da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa vem no culto, sai, a gente não sabe que a pessoa está passando fome em casa. Às vezes a pessoa entra no culto, sai e está querendo se matar amanhã. Né? Então a gente vai passando de culto em culto, né? E qual a ideia? Pegar o telefone, ligar, né? A gente tem feito isso com quem já nos visitou aqui por esses dias. Pega o telefone, liga, se preocupa, como é que você está? Né? Está precisando de alguma coisa? Se precisar, vamos orar, vamos estar juntos. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja, o resto é só reunião. Se a gente não estiver disposto a entrar na vida das pessoas com tudo, né? Sem restrição, e permitir que entre na nossa, a gente não vai crescer, não. A gente vai ficar, não, minha casa aqui tem regras, minhas regras são minhas regras, minha casa, claro que tem que haver limite, mas quanto nós estamos dispostos a abrir para que o outro entre? Abrir nossa despensa para que o outro coma, abrir mão da nossa hora de sono para orar por alguém, para visitar alguém, para estar com alguém, abrir mão dos prazeres em prol de uma vida. É muito romântico, a gente fala, não quero ganhar uma alma para Jesus, me envia, Senhor. Mas não é fácil você, no dia a dia, né, investir em pessoas. Amém? Então, ganhar pessoas para Jesus, eu estava conversando com o irmão hoje, ele falou, cara, isso aí eu acho que não tem mérito para ninguém, né? Eu falei, é verdade, irmão, porque às vezes a gente está ganhando as pessoas para Jesus no decorrer da caminhada. Ganhei ela para Jesus de novo, que ela está quase desviando, e Deus me usou, fui lá, falei com ela, aconselhei, abracei, amei, e eu ganhei ela para Jesus de novo. Então, não, eu ganhei minha família, eu ganhei fulano. Não. A gente não vai receber mérito por isso. A gente vai receber por tudo aquilo que a gente falou, que a gente praticou, vivenciou. Isso a gente vai receber recompensa. Mas o fruto, quem faz crescer é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Sim. Vou ficar em pé, irmãos, para a gente orar. Senhor, nos ajude, Pai, a viver de uma maneira generosa, Senhor. Nos ajude a deixar o medo de ficar pobre. Nos ajuda, Senhor, o medo de perder, do Senhor não cuidar de nós. Misericórdia, Jesus, Tu és o nosso Abba, nosso Paizinho. Tu és aquele que nos guarda, a nossa vida está em Tuas mãos, e se está em Tuas mãos, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que faz, Pai, todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então, Senhor, não existe temor, existe gratidão,
existe alegria por participar dessa vida, por participar desses momentos que o Senhor nos proporciona, seja bons ou sejam ruins, porque não existe nada ruim na tua presença, não existe nada que o Senhor não possa fazer quando nós estamos diante de Ti. Por isso, em nome de Jesus, Deus, nos conduza nas finanças, nos conduza, Senhor, na provisão, nos conduza na generosidade, Senhor, para doarmos não só cesta básica, não só alimento, mas o nosso amor, Pai, nossa preocupação uns com os outros. Se nós estamos aqui, não nos preocuparmos uns com os outros, meu Pai, o mundo não vai saber que nós estamos em Ti, que nós somos o Teu povo. Se nós não nos preocuparmos, Deus, com o bem-estar do próximo, Senhor, nós estaremos falhando em todas as questões, porque amar a Deus é fácil. O Senhor é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que nos resgatou sem merecermos. Mas esse amor a Deus se revela quando nós amamos o próximo, não tem outro caminho. O resto é hipocrisia, o resto é religiosidade, o resto é tudo aquilo que o homem quer parecer, mas não é. Mas quando nós te amamos, Senhor, é impossível olhar para o outro com um olhar que não seja o seu olhar. Olhar de compaixão, de misericórdia, altruísmo, sem esperar nada em troca. Eu faço porque Deus me alcançou, porque o amor de Deus está em mim, não porque eu quero ver algo acontecendo, não porque eu fui parte disso, mas porque se não fosse Deus, essa pessoa não seria tocada. Nos livre da soberba, Senhor. Nós oramos nessa noite pelos enfermos. Toca na vida da Eliane, Senhor, nesse momento. Senhor, nós sabemos que a cura pode acontecer, mas o maior milagre que pode acontecer é a salvação dessa alma, é o conhecimento de Cristo, é saber que existe uma eternidade pela frente que pode ser vivida com Ele. Mas nós clamamos ainda assim, Pai, pelo Teu poder curador, pelo Teu poder restaurador. Nós não sabemos, meu Pai, como está, o que está de fato acontecendo nos órgãos dela, mas, Senhor, nós clamamos: toca, cura, que seja específico um diagnóstico para a Tua cura, para o Teu poder. Usa a medicina, faça o que for preciso, mas, Deus, nós clamamos, Pai, não deixe essa pessoa sem o Teu conhecimento, sem Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Pai, salva essa família. Esteja nesse momento, meu Pai, de tempestade nessa casa. Eu abençoo, meu Pai, essa vida. Abençoo o Juarez, meu Pai, que está se restabelecendo. Toca na vida desse homem, que ele se entregue a Ti de todo o coração, meu Pai, com todo o seu ser, em nome de Jesus. Coloca-nos, Deus, como atalaias no meio da brecha, clamando pela nossa casa, se arrependendo pela nossa família, se arrependendo, Jesus, por nós às vezes nos ocultarmos quando precisamos nos manifestar, por às vezes calar quando nós precisamos dizer. Nós não vamos ficar calados, Senhor, nós vamos declarar, nós vamos ver acontecer. As nossas orações não têm sido em vão, Senhor. Sabemos que o Senhor tem colhido as nossas lágrimas, o nosso clamor. Sabemos que o Senhor tem preparado um povo, Pai, para estar aqui junto conosco, para estar ajudando na sua seara que é grande, Pai. Então levanta os trabalhadores, levante os ceifeiros dessa última hora, que não apenas coloque as mãos, mas coloque o coração primeiramente, que não apenas entregue os seus dons e talentos, mas entregue a sua vida. Traga seus obreiros dessa casa, traga os filhos dessa casa, desata tudo que está preso, prepara, Senhor, um povo acolhedor aqui dentro dessa igreja,
Prepare um povo que de fato seja discípulo de Cristo, que integra as pessoas no corpo de Cristo e não seja indiferente a ninguém, que não olhe diferente para alguém, que não se sinta melhor do que ninguém, mas que tenha o caráter de Cristo, que se rebaixou, se fez homem, sendo Deus, se humilhou para alcançar nossas vidas. Assim como Paulo diz: eu fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de judeu para com os judeus, fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma maneira eu pudesse salvar alguns. Quanto nós estamos dispostos a nos rebaixar, a nos humilhar, para que uma vida seja alcançada. Nos ajude, Senhor, com esse coração generoso. Nos ajude, Jesus, a sermos fiéis até o fim. Muda, Senhor, o quadro da igreja em Madalena. Mude, Senhor, a teologia das igrejas de Madalena. Traz, Senhor, uma palavra verdadeira sobre os nossos púlpitos. É que nós oramos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus é bom, né? Até domingo, se Deus quiser, não falte, tá bom? E tem bolo aí pra gente, né? Comer um bolo, chega em casa e janta, né? Amém?